Olá, cancerianos e cancerianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura Câncer. Vou começar pela energia que vai estar influenciando esse momento para vocês, tudo bem? E Câncer, eu tenho duas energias que elas são bem positivas. Elas vão trazer para vocês ali um estado de leveza e ao mesmo tempo uma sensação de sorte, uma sensação de estar sendo abençoado ou abençoada em alguma ocasião na sua vida. A primeira energia, ela fala de período de sorte, né? Ou vocês podem chamar como um período feliz, um período mais tranquilo das suas vidas. É como se as coisas parecem que estão se saindo, assim, tudo está se saindo muito bem. As relações estão mais calmas, você está conseguindo ter retorno profissional, você está tendo acompanhamentos significativos. Então você tem aquela sensação de que parece que o universo está conspirando ao seu favor. É uma sensação muito gostosa de se sentir, é uma sensação que te deixa seguro ou seguro, ou até confiável em relação aos próximos passos que vocês venham a tomar sobre qualquer ocasião. E em conjunto com essa energia, fala sobre aquele estado que você olha para algo e você fala: isso aqui veio para isso aqui veio para ser para sempre, ou eu vim fazer isso para sempre. Aquela sensação de que para sempre, isso é para sempre. Então, se é uma profissão, é como se você olhasse para essa profissão e você falasse: eu não me vejo fazendo outra coisa, isso aqui é uma coisa que eu vou seguir até o final, porque é para isso que eu me formei, ou é esse tipo de busca que eu fiz, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. É aquela sensação de que agora eu estou sendo recompensado ou recompensada na minha área profissional. Ou com em como as pessoas estão me tratando, ou em relação ao retorno financeiro que eu estou tendo. Então eu tenho essa sensação. Nos relacionamentos, eu realmente sinto que eu e essa pessoa nascemos para ficar juntos. Porque tem alguma coisa que acontece dentro da relação que cria um elo entre vocês. Ah, mas o meu relacionamento com essa pessoa é um relacionamento complicado, nós discutimos muito, não tem confiança. Mas ainda assim, como é um período bom, pode realmente acontecer algo dentro desse relacionamento que meio que dá uma melhorada bem visível para vocês. Então, assim, a energia ela está fluindo com uma forma de restabilizar as coisas, conciliar as coisas, trazer uma sensação de tranquilidade, de melhora, ter retorno diante as suas dedicações, aquilo que você está fazendo. Então, você percebe ali uma mudança que é bem visível. Eu diria que até uma mudança um pouco radical também para o que você vem vivendo ali na sua rotina. Vamos com a energia complementar. E eu também sinto que tem, assim, alguma energia que fala sobre confidência, né? Então, alguém confiando coisas a vocês, ou alguém de confiança de vocês, onde existem essas trocas de informação. Como uma energia complementar aqui, eu não sinto que essa pessoa que sai aqui, eu não sinto que é a energia de vocês, tudo bem? Eu sinto que é a energia de uma outra pessoa. Eu não sinto que essa pessoa é uma pessoa ruim, mas ela é bem diferente de vocês, que pode ser diferente de estilos, de status, de cultura, de religião. Pode ser que, vamos colocar assim, você é mais da natureza, essa pessoa é mais da escuridão, ela gosta de ambientes mais frios, você gosta de ambientes mais calorosos, ou vice-versa. Eu sinto que essa pessoa, ela já pode estar na sua vida em algumas situações e mostra que essas diferenças elas são quebradas de alguma forma, trazendo maior sintonia entre as pessoas ali envolvidas. Ou se essa é a pessoa que entra na sua vida como alguém de confiança, essa pessoa vai ser completamente diferente de você em relação a gostos, em relação a estilo, mas vai se tornar uma pessoa extremamente de confiança, leal,
cúmplice de vocês aqui. Vamos com o desafio. O desafio de vocês é evitar excessos. A coisa está indo muito bem, mas eu não vou deixar a coisa exceder. Preciso ali manter o equilíbrio das coisas. Eu não posso deixar a coisa ultrapassar o limite. Então, tenho ali um elo de confiança com alguém. Mas eu também não vou... Tem coisas que eu não posso compartilhar, mesmo que não seja uma pessoa que vai entregar isso. Mas tem coisas que eu não posso falar. Eu tenho que saber também aonde pôr limite nas coisas. O interessante aqui é não criar excessos e não passar do limite em relação às coisas aqui, tá, Câncer? Vamos seguir para entender um pouco mais. E assim, a princípio, essa pessoa ela pode ter um lado mais fechado, sabe? Uma pessoa mais séria, que não é de muitos amigos, né? Então, vocês sempre invertem a situação. Se vocês são essas pessoas, você está conhecendo alguém que já é mais agitado. Alguém que pode realmente ali trazer para você. Agora, se você é de um jeito, essa pessoa era diferente, e já está na sua vida essa pessoa, existe essa quebra. Pode ser que essa pessoa ela fique mais envolvida ou envolvido, ou essa pessoa fique mais discreta junto com vocês de alguma forma. Fala sobre uma movimentação importante, Câncer, que acontece com vocês. Vocês podem estar lidando com Touro, Virgem ou Capricórnio. Mas eu sinto que tem uma movimentação importante aqui, como se encerrasse ali um período de estranheza ou de qualquer problema, então realmente a sua vida progredindo. Vai surgir oportunidades e também desejos envolvidos. E se antes vocês ou alguém estava em cima do muro em relação ao que queria, em termos de compromisso, de responsabilidade, ou que caminho gostaria de percorrer daqui para frente, eu sinto que essa pessoa ela vai ter uma clareza e ela tende a notificá-los, né? Então, essa pessoa ela poderia ter agido aí há um longo tempo, ou se é uma empresa, uma pessoa, ou um local ali que você está tentando melhorar as coisas. Talvez ali havia muito uma questão de eu, sabe? Então, assim, se era uma empresa, a empresa só estava pensando em beneficiar a empresa. E isso fazia com que a empresa não enxergasse possibilidade de te dar, por exemplo, um aumento, te subir de cargo, porque havia muito individualismo por parte de uma diretoria, por parte de um chefe. Só que agora esse individualismo ele é quebrado de alguma forma e agora você começa a ter oportunidade, você começa a ter retorno ou resultado daquilo que você queria. Ou se você trabalhava ali em qualquer outro local, sem ser uma empresa, uma instituição, se era autônomo, empresário, o que for, você poderia estar tendo uma atitude muito individualista. Às vezes você estava sempre olhando só o seu jeito, como tinha que ser com você, como que as coisas tinham que ser administradas por você, e você às vezes esqueceu do que o cliente queria, de como modificar um tratamento, como ter uma atitude mais, assim, uma abertura mais escutativa em relação ao outro, ou filantropo, ou humanitária. Então, assim, seja da parte de vocês algum comportamento individualista, ou da parte de qualquer outra pessoa, ou ambiente, ou instituição, isso está sendo quebrado. Porque esse tipo de comportamento só estava sabotando ou gerando perda de energia, às vezes perda de clientes, perdas de oportunidades. Então, mostra que vai ocorrer aqui um afastamento emocional, ou você se afasta emocionalmente dessa ideia e começa a planejar as coisas como um líder faria, ou como uma pessoa influenciadora faria, ou como uma pessoa sagaz faria, né? Então você muda a atitude que você tem,
Ou se for de um lugar, essa pessoa ela para de priorizar, se for um ambiente ou uma pessoa, eles param de priorizar a eles mesmos e abrem mais vantagem e oportunidade para aqueles que estão em volta. E no caso, para vocês também. Porque eles entendem o quê? Eu não estou conseguindo render mais na minha empresa porque eu não estou valorizando meus funcionários. Eu não valorizo meus funcionários, cai o rendimento deles. Caindo o rendimento deles, cai o rendimento da minha empresa. É como se alguém passasse a pensar assim, eu tenho que entender, vamos dizer, se eu trabalho com clientes, eu tenho um público-alvo, ok, então eu tenho que trabalhar nisso, mas se eu atinjo vários públicos, eu preciso saber falar a língua de cada um, sabe? Eu preciso acolher a todos, eu tenho que ser, muitas vezes, eu não posso ser muito parcial com uma coisa só, tem que agir diferente. Então aqui é como se alguém tivesse essa situação e quando muda as coisas, tudo começa a fluir de uma maneira favorável. E aí alguém cresce aqui. Aqui é basicamente alguém se dando bem na vida, alguém tendo sucesso, alguém voltando às mídias, se saiu dela em algum momento, alguém recuperando a sua posição, um sucesso que tinha, alguém sendo valorizado ou valorizada pela sua ética, pelo seu profissionalismo. Né? Agora, se tratar de uma coisa afetiva, alguém realmente quebrando um padrão aqui, falando, não, canceriana é a mulher, o homem da minha vida, e é com eles que eu quero seguir, então eu vou fazer diferente agora, eu vou colocar eles como prioridade. Então, vocês sendo priorizados aqui. Ou como eu falei, se isso partiu de vocês, aí vocês invertem os papéis. Pode ser que vocês olharam para alguém e falaram, não, agora eu vou priorizar essa pessoa, agora eu vou fazer isso acontecer. Aqui eu tenho energia de Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário, Libra. Fala sobre criatividade. E assim, você está obtendo, Câncer, um resultado muito bom. Você colocou alguma coisa em prática? Até aqui, se você tem talento, né? Às vezes você cria algo, cria conteúdo, você compõe músicas, você trabalha com qualquer tipo de arte, e às vezes você não estava sendo valorizado ou valorizada nisso, e agora você tem esse valor, você tem uma proposta, você tem uma oportunidade, você tem a chance de mostrar isso. Lembre-se lá da energia desafiadora que fala sobre excessos, porque você pode se empolgar demais com a oportunidade e nessa empolgação você pode cometer alguma precipitação ou algum impulso e que isso depois te coloca a ficar num estado negativo de pensar, será que agora eles vão manter isso? Será que eu perdi a oportunidade? Será que vai valer isso ou eles vão desfazer do contrato? Então veja bem, vou colocar um exemplo para vocês entenderem o cenário disso aqui tudo. Eu sou contratado, vamos dizer, sou uma pessoa contratada de uma casa de música, né, uma casa de um restaurante, vamos lá. Fui chamado no restaurante, todo fim de semana eu toco nesse mesmo restaurante. E só que assim, essa é a minha vida. Eu gosto de tocar música, eu gosto de cantar, mas eu sempre tô todo fim de semana nesse mesmo restaurante. Não recebo novos contratos, não sou reconhecida pela mídia, não tenho nenhum meio de comunicação onde eu tenha visibilidade. Então, é difícil manter isso. Eu tenho custo, eu tenho gastos com o meu instrumento, né? Às vezes existe outras formas também que eu preciso manter, então existe um gasto. Só que esse dia que eu fui e eu comecei ali a cantar, eu já senti que o dia estava diferente, que eu estava me sentindo diferente. E de repente ali no meio daquela multidão, eu jamais imaginaria que teria alguém conhecido ali, se alguém conhecido ia me elogiar, que esse alguém conhecido ia achar incrível o meu tom de voz,
a maneira que eu toco o instrumento, toda a conjunção, a conexão que eu tenho com a música e com o instrumento, o quão eu transmito isso ao público. E essa pessoa, ela vem e me oferece um contrato. Ela pede para mim ir lá no estúdio dela, ou ela fala de mim nas redes sociais e por essa pessoa ser conhecida, ela acaba trazendo uma baita influência para minha vida. Só que, beleza, aconteceu tudo isso, só que aí eu fico tão empolgada, mas tão empolgada com quem é a pessoa, com o que está sendo me oferecido, que, sei lá, eu bebo a noite inteira para comemorar, só que nessa que eu bebo a noite inteira, eu fico embriagada e eu começo a arrumar confusão no espaço, eu começo a falar demais e a pessoa ainda está ali. E ela viu eu fazendo tudo isso. E aí eu fico preocupada, será que essa pessoa ainda vai querer que eu vou no estúdio? Será que essa pessoa ela ainda vai fechar esse acordo comigo? Então tem alguma situação que, a partir do momento que você recebe essa oportunidade, está dizendo assim, olha, não estraga tudo. Eu sei que você vai ficar feliz, é uma coisa que você estava esperando, eu sei que você vai ficar super empolgado ou empolgada, mas não estrague tudo por causa da empolgação aqui, tá? Isso é muito importante. Porque, sendo sincera, não vou falar assim, não faço, mas assim, se for feito, você vai ter prejuízo e um encerramento. Então, provavelmente, o que estão te oferecendo não vão querer seguir com isso em frente. Pode ter alguma situação que envolva escorpião, aquário, leão e touro aqui também. Né? Ou alguma coisa está vindo da parte deles, só que de repente alguém se empolga demais, dá uma discussão e alguém opta realmente por deixar algo encerrado ou por não querer seguir mais com alguma relação aqui. Então, assim, Câncer, tem alguma coisa que assim, a energia ela está priorizando, né, todo esse crescimento para vocês, sabe? Vocês não precisam ficar no estado de defensiva. Você pode ali pensar na oferta, você pode sim ficar feliz, comemorar em relação à oportunidade que você está tendo, o reencontro, a conciliação. O que você não pode fazer é deixar que após uma decisão, a sua reação seja uma reação fora de controle, a ponto de colocar você a perder tudo aqui, perder um contrato, perder uma chance, perder um cliente, que pode ser exatamente esse cliente que vai abrir portas para você crescer no seu negócio, no seu trabalho em si. Tudo bem? Câncer, vou pegar uma mensagem espiritual para vocês. E a espiritualidade vem trazendo para vocês o seguinte: você tem toda a energia para criar uma melhor, vamos dizer, uma melhor realidade para a sua vida. A espiritualidade orienta vocês a se manterem firmes naquilo que vocês querem, né? Eu vou usar a expressão guerreiro, guerreira, mas não banalizem essa forma e nem exagerem sobre ela. Mas assim, o guerreiro, nesse conceito que o espiritual está trazendo, é aquela pessoa que não desiste do seu propósito. Se ele ou ela acredita que ele tem um propósito ou uma missão diante daquilo que está sendo dado a ele ou a ela, essa pessoa ela luta até o fim. Mas luta com o quê? Com convicção, com confiança, com força. E mesmo que surja desafios, essa pessoa ela sabe que é capaz de enfrentá-la ou de enfrentá-lo, porque sabe que essa é a sua missão. Então, não tem nada que pode te distrair do seu caminho, a não ser você mesmo dando atenção para aquilo que veio ali para te distrair. Então, a espiritualidade ela pede para você se manter firme no que você vai fazer ou no que você já esteja fazendo, e que sempre tem possibilidades de negociar, de resolver as coisas,
sem precisar ir para um lado ali mais impulsivo, ou sem precisar ir para um lado ali que passe um pouco do limite, que passe até mesmo do ponto. Então, o espiritual ele diz, olha, vai vir situações onde você vai ter que conversar, você vai ter que convencer, você vai trazer essa sintonia vai mostrar para você que você está dentro do propósito da missão certa, e a partir disso você só tende a crescer. Mas não haja impulsivamente, né? Um guerreiro ou uma guerreira que não age com certa estratégia, ou um comerciante que não negocia muito bem, não vende nada e não ganha batalha. Tudo bem? Então é isso. Câncer, muito obrigada, tá? Antes de encerrar aqui, saiu a energia, né, dessa pessoa que era diferente. Eu vou fazer algumas complementações em relação a essa energia, só para entender um pouco mais e trazer um sentido para vocês. Essa energia, ela vem como uma desestrutura, mas entenda assim, não é que essa energia vai desestruturar a sua vida. Essa energia, ela está sofrendo uma desestrutura, que é uma desestrutura que pode ser tanto de consciência, uma pessoa que muda radicalmente o pensamento sobre uma situação, uma pessoa que muda um comportamento radicalmente devido a uma situação. Provavelmente, se essa pessoa já está na sua vida, essa pessoa ela percebeu que manter-se do jeito que está, ou agindo do jeito que está causando sempre ruína, ou sempre energia ruim. Essa pessoa ela pode até considerar que ela perde a possibilidade de crescer, ou ela perde a possibilidade de ter uma vida tranquila, porque se comporta sempre dessa forma. Então vai ter uma mudança muito radical, mas é claro que essa pessoa ela sofre uma perda para ela ver realmente o valor que vocês têm na vida deles ou delas, ou essa empresa começa a ter alguma perda de clientes ou de contrato, e essa pessoa ela percebe o quê? O quão é importante valorizar você como o trabalhador daquela empresa. Agora, se for uma nova pessoa, essa pessoa, câncer, veio de perdas inimagináveis. Essa pessoa ela poderia ter tido uma perda que marcou ele ou ela profundamente. Uma coisa que eu acredito que nós não desejaríamos nenhum nem para o outro. Pode ser que essa pessoa ela tenha perdido filhos, né? Pode ser que essa pessoa ela tenha tido alguma... o que eu sinto é que essa pessoa ela foi pega de surpresa. Ela simplesmente tinha tudo e ela de repente ficou sem nada. E tudo isso que aconteceu com essa pessoa formou um caráter, formou uma personalidade. E eu não vejo que seja uma personalidade desagradável, mas é uma pessoa que gosta de viver mais distante das pessoas do que em convívio. Só que eu sinto que a relação entre vocês vai ser uma relação tão próspera, uma relação tão bonita, uma relação tão agradável, porque essa pessoa, por mais que ela tenha perdido tanto, é a pessoa que você vai conhecer, que você pode ver a maior gentileza nessa pessoa. É como se você não tivesse ideia de que uma pessoa assim, sendo tão gentil e tão aberta como pode ter passado por uma dor tão grande. Então, fala a respeito disso em relação a essa pessoa. Tudo bem? Se alguém na sua vida, né, a pessoa ela perde alguma coisa, ou se ela já está passando por um processo de perda, isso está transformando essa pessoa em alguém melhor. É uma pessoa que a dor muda, ok? Então é isso, Câncer. Muito obrigada. Tenham um bom período. Vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.